Shalom, shalom, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Shalom. Ah, Fala, tudo bem aí? tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Seja bem-vinda. Muito Como é obrigada. que você tá? E aí, tá muito frio aí em Paris? Não, tá quente, até que tá quente. A gente tá finalmente entrando na. A gente tá na primavera, né? Que a gente é ao contrário do Brasil, então a gente tá na primavera Uhum. e hoje o dia foi bem gostoso. Embora esteja chovendo, alternando chuva e sol, foi bem gostoso. Então, finalmente os bons dias estão chegando. Ai, que bom. É, Aqui em Campinas tá chovendo um pouco, tá bem friozinho, mas tá bom. O pessoal tá chegando, sejam muito bem-vindos. O pessoal que tá chegando agora. Hoje nós vamos iniciar a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta tremenda, é uma carta forte, é uma carta que impacta a vida de muitas pessoas. E é disso que a gente vai falar hoje. O pessoal já está chegando aí. Mais um minutinho a gente inicia a nossa live e vamos bater um papo sobre essa carta tão bonita, tão maravilhosa, né? E sim. transformou a vida de tantas pessoas. E hoje a gente tem certeza que vai transformar a vida de outras pessoas. Amém a todas as saudações, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Amém a todas as saudações. William de Pau Sul. William, bem-vindo. Deus abençoe. O pessoal está chegando dos cultos, né? Amém também a todos que estão Amém, saudando. amém. Amém a todas as saudações. Maravilha. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar da carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar, então? Bora, Lani. Nós temos uma Bora. hora. E a gente vai. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos tocar essa live com toda tranquilidade, sem correr, porque é uma carta muito importante. É uma carta, como eu disse, ela mudou a vida de muita gente, faz parte de um dos principais pilares, né, na questão doutrinária. Então, a gente tem que abordar com muita tranquilidade. Se a gente não conseguir terminar o capítulo primeiro em uma hora, a gente dá uma parada aí no verso que a gente ficou e a gente retoma no próximo domingo, tá bom? Importante que a gente esmiúce mesmo a carta e as pessoas que estão vendo a live, elas possam, na hora que terminar a live, dizer assim, nossa, a gente aprendeu alguma coisa e algo muito importante. Então, vamos iniciar. Eu vou fazer algumas considerações, Alane, sobre o momento que Paulo estava vivendo, né? Paulo, ele estava na terceira. Gente, presta atenção, hein? Ah, e uma coisa importante, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês para acompanhar, acho que vai ser interessante. Mas vamos lá. Então, Paulo, ele estava no final da sua terceira viagem missionária. Então, Paulo foi um tremendo do missionário, né? Então ele está aqui, nessa época aqui, ele está lá na Grécia, provavelmente em Corinto, Éfeso, naquela região, e ele está vendo algumas necessidades acontecerem com os judeus lá em Jerusalém. Olha que coisa interessante, né? Lá em Atos dos Apóstolos, com a escolha dos diáconos que houve uma necessidade, né, de escolher os diáconos justamente porque a igreja, olha só, a igreja tinha acabado de receber o dom do Espírito Santo no capítulo 2. A igreja estava se encontrando, eles estavam juntos na mesma comunhão, eles estavam buscando de Deus na mesma comunhão, e olha que interessante, as irmãs gregas, viúvas, estavam com necessidades mesmo de comida para elas, para os seus filhos, e a igreja de Jerusalém, que era a sede, né, da igreja na época, do primeiro século, não levava comida para coitada das irmãs. Falava que só podia entregar comida para aquelas que fossem judias e não para as gregas. Olha que coisa, né? E eles tinham acabado de receber o Espírito Santo e a gente vê a igreja já com alguns problemas. Fora isso, nós temos, na época de Paulo agora, na época que ele está escrevendo essa carta, nós temos governadores ou mais que talvez não governadores, mas procuradores lá na Judéia. Agora é Félix,
que é um cara que gosta de ganhar dinheiro na custa dos outros, né? A gente vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Então nós temos alguns problemas importantíssimos aí. O som, vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo bem. O pessoal tá falando que tá baixo, mas eu tô ouvindo bem. Não sei se é porque eu tô com fone, eu tô ouvindo bem. Ah, então tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar meu fone e aí vocês me falam se for melhor, tá bom? E qualquer coisa eu volto a colocar. Tá me ouvindo bem, Alane? Eu tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, caso vocês digam para mim que tá baixo, eu volto a colocar o fone. Vamos lá, então. Então, nós temos um problema relacionado à igreja. Então, a igreja está com um problema meio sério. Nós temos lá em Jerusalém, em Israel, um procurador que é contra os crentes. Paulo já tinha recebido uma profecia de Ágapo, que está escrito aqui na Bíblia. Ele soltou uma profecia tremenda, naquela época já tinha profeta. Tem gente que fala, e depois de Jesus o profeta acabou. Ágapo era um tremendo de um profeta, soltou uma profecia tremenda que ia haver fome, a fome veio, e Paulo estava ali fazendo as coletas ali nas igrejas da Galácia, da Ásia, enfim, para levar para os cristãos recém-convertidos lá em Israel, porque eles estavam com fome. É nesse período que Paulo começa a escrever a carta aos romanos, né? Aos romanos. Então, esse é o início aí. Alane, quer agregar mais alguma coisa na introdução aí? Pode agregar. Acho que eu não sei se a gente vai comentar isso, mas dizer um pouquinho, né, que Paulo, ele estava em Corinto no momento que ele escreve essa carta, né? E ele vai adressar essa carta aos romanos, e que a gente vai ver depois, acho que ao longo do capítulo, que não se adressa somente aos romanos que estão em Roma, né? Que a questão vai muito mais além do que isso. Acho que era essa parte só do contexto, né, histórico, do momento, que está mais ou menos ali pelos anos 57 depois de Cristo. Então tá para contextualizar a época e o lugar onde ele escreve, para as pessoas até entenderem que ele não tinha chegado ainda a ir até Roma, né? Então ele não conhecia essas pessoas pessoalmente, ele ainda não tinha pisado o pé em Roma. Legal. É muito bom entender isso. Então, Paulo, ele não tinha passado por Roma, até era um sonho dele, né, conhecer a igreja de Roma. E, gente, você que está vendo a live, é importante você pensar o seguinte, olha, é como num bate-papo que eu estava fazendo com os irmãos ontem, né, sobre Bíblia. A gente fala de Moisés subindo no monte, né, no monte Horebe, o Sinai, e Deus fala, Moisés, sobe aqui no monte que eu quero conversar com você. Então, a gente lê e imagina assim, poxa, que legal, né, Moisés subiu no monte. Aí você imagina que o monte 10 passos você subiu, né? Eram 5 horas de caminhada na subida, né? E Deus chamava Moisés assim direto, Moisés, sobe aqui que eu quero bater um papo com você. Então, no caso aqui de Paulo, é a mesma coisa, né? Ele está com um desejo enorme de ir até lá, só que, gente, não tinha metrô, não tinha avião, né? Ele tinha que fazer isso a pé, né? Ou de barco. Então, era um sofrimento muito grande as viagens missionárias de Paulo. E Paulo se dedicava muito a levar o evangelho. E o foco de Paulo aqui não era nem Roma, né? Ele queria passar por Roma para conhecer os irmãos de Roma, mas o foco dele era a Espanha. Olha, ele já tinha levado o evangelho para toda a Ásia, para Acaia, para Macedônia, e o foco dele, ele quis dizer assim, olha, eu não tenho mais onde pregar. Eu já preguei em toda a Ásia, já preguei em toda a Caia, as igrejas lá da Ásia, gente. Lá, sabe as igrejas lá de Apocalipse? Paulo que fundou a maioria delas. Então, Paulo já tinha passado por lá, ele é um baita do missionário, foram 3 viagens missionárias longas, né? E o sonho dele era chegar na Espanha, e para isso ele gostaria de passar por Roma, fazer uma base ali na igreja de Roma. Gente, o que eu queria dizer sobre igreja é o seguinte, que a gente pensa que igreja é um templo bonito, tem uma central com um monte de cômodo para você dormir, com banheiro para se trocar. E deve ser lindo, deveria ser linda a igreja de Roma. E não era isso, né? A igreja de Roma eram pessoas, né? Como a Bíblia diz sempre. A igreja de Roma eram pessoas. Tanto que a maioria das igrejas da Bíblia aqui, a igreja templo, eram casas, tá? Inclusive a igreja de Roma. Inclusive da onde Paulo escreveu. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava numa casa, que era considerada uma igreja. Pedro, quando estava preso lá na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. E aí, quando Pedro sai e ele bate na porta, era uma casa. Foi uma menina que foi lá
atender ele. Então, as casas que eram as igrejas naquela época, tá bom? Depois foi mudando um pouco as coisas aí, mas as igrejas do primeiro século eram dentro de casas. E uma coisa, um dado interessante que eu até anotei, é uma coisa muito, para mim, tá? Para mim é muito interessante. Não foi Paulo que escreveu a carta de Romanos, foi Tércio. Nós vamos ver isso olha no capítulo 16. Paulo só ditou, ele era um cara que estava com muito compromisso, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no coração dele, ele foi ditando, Tércio escreveu a carta e ele manda para os cristãos, né, gentios e judeus que estavam lá em Roma. Outra coisa importante, antes da gente começar, é que essa igreja ela não foi fundada por Paulo, ela não foi fundada por Pedro, ela não foi fundada por nenhum dos apóstolos. Essa igreja ela começa depois da dispensação do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos. Então, lá naquele momento, alguns judeus que estavam vindo de Roma para participar da grande festa, né, do Pentecostes, ou a festa de Shavuot, em hebraico. Aliás, nós falamos disso lá no livro de Ruth, né, a festa de Shavuot. Então, eles todos eram obrigados, assim, pela lei mosaica, a descer em Jerusalém para participar dessa festa. E foi justamente nessa festa, eles lendo o livro de Ruth, que Deus desce e faz aquele milagre com a sua presença, a presença do Espírito Santo. Eles falam em novas línguas, vêm as profecias e a declamação de Pedro a respeito desse evangelho tão lindo e maravilhoso. Essas pessoas creram, muitos voltaram para Roma, e quando eles voltam, eles iniciam a obra em Roma. Então, o evangelho chega em Roma desta forma. Então, a distância era longa, eles não tinham todo o contato, todo o aprendizado, então eles serviam a Deus pela fé lá em Roma. Olha, imagina só, né? Não era aquela coisa, irmão, estou com uma dúvida, o que eu faço nesse caso? Não, era pela fé. Eles oravam, buscavam de Deus, esperavam Deus responder, né? E então existiu também nessa época uma perseguição muito grande de Cláudio. Eu acho que é importante até a gente ler, está escrito em Atos, capítulo 11, verso 28. Abra a Bíblia de vocês, só para vocês entenderem o que estava acontecendo, né? Atos, capítulo 11, verso 28. Olha que interessante isso. Tudo isso para a gente falar da carta de Paulo aos Romanos. 11, verso 28. Olha que top isso, gente. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, que é o profeta, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que é o imperador, né? Esse imperador, segundo Lucas, ele coloca os judeus para fora de Roma, justamente por causa dessa fome. Tinha pouco alimento, quer dizer, cada um, quem pariu Mateus que balance, né? Cada um que cuide do seu povo. Nós estamos com fome aqui, cada um deve cuidar do seu povo. Então, olha, os judeus estão lá em Jerusalém com fome porque alguns não voltaram para suas terras, resolveram servir a Deus lá em Jerusalém. Agora, a fome chegou em toda a terra conhecida, Cláudio expulsa todos os judeus de Roma. Então, fica lá só romanos crentes. Mais uma dificuldade para eles. E, então, é esse contexto aqui que a gente vai começar a carta de Paulo aos Romanos. Mais alguma coisa, Alane? Tem uma coisa que eu lembrei, que essa das cartas de Paulo é a maior, né, a mais longa. É que depois a gente vai ver as outras são bem menores. E eu acho engraçado que a gente não combinou nada disso. E hoje, a gente, aqui na França, né, a gente tá é o dia de Pentecostes. Olha, Amém? Inclusive, interessante. amanhã, hoje, né? Pra mim já é hoje. O meu hoje, hoje eu tô na segunda-feira, né? Hoje é o dia de feriado, inclusive, que é a gente uma segunda de Pentecostes. Então, no domingo, né? Ontem, ainda era o dia de Pentecostes. Eu achei tão, assim, como que as coisas se encaixam, que a gente não previu de testar, de caminhar pelo livro de Romanos, que começa aí nessa, toda a peregrinação cristã vem desse dia de Pentecostes, e a gente começou logo no dia de Pentecostes a tratar. Então é mais uma curiosidade. Ah, legal, Alane. Deus abençoe por compartilhar. Vamos lá, então? Vamos debruçar aqui nessa carta de Paulo aos Romanos. Beleza. Prefácio e saudação. Então, provavelmente, Paulo escreveu essa carta aqui por volta entre o ano 55 e o ano 57. O imperador era Cláudio.
tá? Ele sucedeu Calígula. Calígula tinha sido assassinado. Cláudio entra como imperador romano e depois ele vai ser assassinado também para entrar Nero. Mas por enquanto a gente está no governo aqui de Cláudio. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Meu Deus, é muito lindo isso aqui, a gente já tem que parar por aqui, né? Parar por aqui que é muito forte. Paulo, ele vai falar um pouco do currículo dele, né? Mas é uma humildade gigantesca, gente. Você que está vendo essa live, olha, Paulo, para mim, foi um dos maiores apóstolos, foi a pessoa que mais evangelizou, foi um grande evangelista, e ele se coloca como servo, né? Aqui ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Servo aqui, nesse contexto, era como se fosse um escravo. Roma tinha mais de 60 milhões de escravos em todo o território romano, né? Em todo o termo romano. E Paulo, agora, ele se coloca como um escravo de Jesus Cristo. E ele diz, eu fui chamado para apóstolo. Olha que coisa linda, né? Separado para o evangelho de Deus. Fala alguma coisa para nós sobre isso aí, Alane, que é muito top esse assunto. Eu sempre gosto de falar um pouquinho essa coisa do evangelho, porque a gente acaba escutando evangelho, né? E não sabe o que é evangelho. Então, evangelho, o termo em si, chama boas novas. E esse termo, ele foi recuperado justamente do Império Romano, porque no Império Romano, como que acontecia, né? Tem que contextualizar aí a parte de história, porque eu mesma não... Quando eu estava na escola, eu não era muito fã de história, mas hoje que eu vivo dentro da história, eu vivo num lugar com tanta história, eu me interessei muito para justamente, acho que a história está viva, muito perto de mim. Então, o Império Romano, naquela época, ele conquistava a Europa, teve uma dominação praticamente da Europa toda, né? Então, ele vai para a Ásia, o Império Romano, ele expande as terras. E como que acontecia quando ele chegava, né? Ele invadia uma terra, vinha alguém anunciando, né, que aquele lugar já era do Império Romano. E ele vinha trazendo as boas novas, dizendo, este lugar aqui já tem um novo rei, e este lugar já é. Então, esse evangelho, ele trazia o evangelho, ele trazia as boas novas de conquista daquela terra, dizendo, este lugar agora pertence ao Império Romano. O rei vai chegar para oficializar, mas esse lugar já pertence ao rei. Né? Então, quando a gente traz esse termo, ele é adotado, né, para o nosso contexto cristão, é o seguinte: nós temos um rei que venceu a guerra e ele vai voltar. E ele vai trazer ele traz essa boa nova, né? Nós já estamos anunciando que ele vai voltar e esse lugar já é dele, ele já venceu. Então já pertence a ele. E que às vezes a gente fica muito, né, o evangelho, mas não entende de onde veio o termo, muitas das vezes. Acho que quando a gente começa a entender que as boas novas é também que o nosso rei venceu, fica muito mais claro. O que o irmão acha? Perfeito, até porque ele vem expandindo o seu reino, né? Aliás, na oração do Pai Nosso, né? Lá no original aramaico, Abdunda Bashmaya, Netkala Shimo, Teitei Malkuta, né? Hueix Vianaikana, de Bashmaya Afbaha. Olha que lindo, né? É lindo que chega num ponto que ele fala assim: venha o teu reino, na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, Malkuta, venha o teu reino, quer dizer, governa sobre nós. Nós queremos essas boas novas, nós queremos esse evangelho. Na verdade, a oração do Pai Nosso é um pedido de socorro, né, de uma alma aflita, por isso eles pedem, Senhor, ensina nós a orar, né? Então, quando você está aflito, a oração do Pai Nosso é justamente para isso, né? Para fazer com que essa boa nova, o evangelho, chegue até você. Então, muito bem esclarecido, e Paulo agora, ele se coloca como servo, como escravo desse governante que agora é Cristo. Então, ele diz o seguinte: eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado. Gente, toda vez que vocês verem santo na Bíblia, significa separado. Não é santo com aquele negocinho de santo, né? Em cima da cabeça, não, né? Mas é separado. Toda vez que vocês verem santos na Bíblia, significa separados. Inclusive, lá no monte, quando Moisés subia, eu vou usar isso aqui porque eu falei ontem, isso aqui está fresco na minha cabeça. Deus falou, delimita, né, um perímetro em volta do monte, porque esse lugar aqui é santo. Então, separa uma parte do monte, porque isso aqui é santo. Então, santo aqui significa separados, tá bom?
Então, Paulo ele foi separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, foi separado para as boas novas de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas escrituras. E tem várias profecias, a gente pode citar aqui Isaías 52, 7. Vamos pegar uma dessas profecias só para a gente entender um pouco. Porque se ele falou de profeta, onde está escrito, né? Olha que interessante, né? Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha o que a Alane acabou de dizer, né? Então, as boas novas é justamente isso. Quando um soldado romano vinha dizer que Roma ia começar a governar ali, numa terra de bárbaros, numa terra que as pessoas não sabiam como lidar com a agricultura, que as pessoas sofriam para ter a parte econômica. Quando vinha o governo de Roma, era como dizer, nossa, agora a gente vai ter uma vida melhor, né? Então, aqui nesse caso, no caso do que Paulo estava dizendo, era justamente isso. Esse evangelho vai trazer uma boa nova para a tua vida. O governo de Deus vai trazer algo novo para a tua vida, para a vida da tua casa, para a vida da tua família, para o teu coração, para a tua alma. Esse evangelho que são as boas novas, e ele diz, quão lindo, né, e quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam o evangelho, que faz ouvir a paz, porque o evangelho é esse, o evangelho da paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, quer dizer, a partir de agora, ele está reinando sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Eu acho lindo isso daqui. Alane, eu acho que o nosso bate-papo vai ser muito profundo hoje, porque eu já estou sentindo Deus aqui de alma. Eu estou feliz porque muitas pessoas precisam ouvir essas boas novas, né? E esse momento que a gente está aqui é justamente para isso, para mostrar essas boas novas para as pessoas que estão caídas em algum momento, pessoas que em algum momento perderam o rumo da sua vida, a bússola espiritual da sua vida, que estão tristes por algum motivo, que estão depressivos, que não está vendo uma porta de saída para a sua situação. E essa carta de Paulo, ela vem trazer uma paz, uma alegria, ou mais do que isso, né, dizer, olha, o teu Deus reina, o teu Deus veio aqui sobre a tua casa, sobre a tua vida. Discorre sobre isso, Alane, porque eu acho que é importante, principalmente pela tua vivência com famílias. Sim, às vezes a gente acha, né, pegando aí o gancho justamente do evangelho, né, e daí vem o termo evangelista, aquele que traz as boas novas, o nosso papel enquanto por todos, né, depois a gente até vai ver lá que ele tem uma parte que Paulo ele fala, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores, então cada um tem, né, foi separado por uma parte, mas acho que todos nós, no final das contas, quando a gente reconhece o nosso rei, nós levamos com isso essa boa nova dentro de nós. Então, primeira coisa que eu queria falar, né? Nós trazemos dentro de nós essas boas novas, e quando a gente sabe que uma boa nova está chegando, a gente quer compartilhar com o máximo de pessoas. E as boas novas, quando o rei, né, naquele lugar, a gente sabia que o rei chegaria só para oficializar que aquele lugar já era dele, as pessoas se adaptavam a viver conforme o evangelho, a viver conforme o reinado, o rei que queria governar sobre as nações. E às vezes a gente fica muito esperando na nossa vida, assim, quando Jesus voltar, vai acabar. Então, por enquanto, vou viver essa vida de amargura, de tristeza, de pesada, como se eu fosse escravo ainda, mas não. Quando a gente recebe o evangelho, quando eles recebiam naquela época, né, contextualizando historicamente, mas para fazer só um paralelo, né, com a nossa vida, quando eles recebiam, olha, a guerra acabou, né? A guerra acabou, esse lugar aqui já pertence ao novo rei, ao vencedor. Então vocês vão começar a viver segundo os usos e assim, segundo o costume deles, segundo essa nova vida que foi trazida. Então a gente para de ficar vivendo como se fosse só sofrimento e fosse só quando fosse Jesus voltar que a gente fosse alegre. Muitas pessoas vivem uma vida de amargura, uma vida assim, ó, entenderam quem é Cristo, entendeu o que representa viver nesse evangelho, né? Mas vive uma vida pesada, de um fardo imenso, imenso, imenso. Falo, meu Deus, mas o nosso rei já venceu.
Nós já vivemos na fé que ele vai voltar, então já vamos ver com alegria, não com esse peso, com essa amargura, com essa depressão, com essa tristeza que não vai dar certo. Se a gente já sabe que o rei venceu, não é mesmo? O que o irmão acha? Pegando um gancho no que você falou, em Atos capítulo 2, verso 42, quem quiser pegar a Bíblia, abram a sua Bíblia aí. Olha que interessante. Atos 2, verso 42. Olha o que acontecia quando as pessoas recebiam o reino de Deus. Olha que interessante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quer dizer, eles estavam todo o tempo unidos. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que interessante, tudo em comum. É muito forte isso daqui, né? E vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, quer dizer, sem ter medo, sem pestanejar, né? Perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, que era a igreja, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, era tanta alegria que os cristãos da época demonstravam que todo dia Deus acrescentava um número de pessoas porque viam a alegria deles. Falavam, meu Deus, como que pode eles serem tão felizes, né? Numa situação de fome que está passando na Judéia, e eles estão na maior felicidade do mundo, porque eles se ajudavam. Tanto que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está justamente levando uma coleta de toda a Caia, Macedônia e Ásia para Jerusalém, para suprir as necessidades lá dos pobres de Jerusalém. Muito top. Verso 3, lá de Romanos agora, retomando. Acerca de seu filho, né? Que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, o que falou os profetas, que viria o Filho de Deus, descendente de Davi, segundo a carne, né? Quando a gente pega a genealogia de Jesus lá em Mateus, nós vamos ver que ele é descendente direto de Davi. Declarado, inclusive, no livro de Esther, para quem não viu as nossas lives lá de Ruth, para quem não viu as nossas lives de Ruth, nós vamos ver justamente isso, né? Ruth casa com Boaz, gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e da descendência de Davi vem o Senhor Jesus segundo a carne, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Declarado, verso 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lindo isso aqui, né? Paulo, ele se debruça diante desse texto, e ele vai escrevendo com todo amor, com todo carinho para Roma, né? E olha só, ele não conhecia a maioria dos irmãos de Roma, e ele fala com tanto amor, com tanto carinho para essa igreja, mostrando que ele acreditava que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, ele era servo desse Senhor Jesus, e que essas boas novas tinham chegado até a vida dele, até o coração dele, até a alma dele. Top demais, né? Quer acrescentar alguma coisa até aqui, Alane? Não, acho que por enquanto tá ótimo. Vou ficar quietinho, vou passar aí. Verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Quando a gente fala graça aqui, tem mais uma dúvida, né? Porque tem muita gente, a gente fala graça, graça. Os evangélicos hoje falam muito essa palavra graça, mas a maioria não compreende a palavra graça. Não sabe o significado da palavra graça. Pode discorrer para a gente enquanto eu tomo uma aguinha? Sim, claro. Graça, né? O significado de graça é favor imerecido. Então, quando a gente, mesmo legalmente falando, quando alguém comete um crime e ele recebe uma pena, e existe até a graça presidencial, né? Do presidente da República, ele pode oferecer graça a alguém. No Brasil tem esse sistema, inclusive, que o próprio o comandante maior da nação, ele pode oferecer a graça, embora aquela pessoa tenha sido julgada, embora que a pessoa tenha sido condenada, ele pode oferecer uma graça para ela. E até recentemente aqui na França teve um caso de uma mulher que ela matou o marido,
porque ela apanhou demais, 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 demais. E um dia ela chegou e ela cometeu, né, um homicídio, e ela foi concedida a ela essa graça presidencial, que é você, justamente, você cometeu, você saiu da lei, né? Você cometeu você cometeu algo pesado, você foi condenado, mas você recebe uma graça, um favor que você não merecia, e alguém paga, né? Alguém tira sobre você o jugo da condenação. Então, quando a gente fala graça, eu recebi a graça de Deus, né? Num meio que nós vivemos, né? A gente acha que é o nome da nossa denominação. E a gente pensa que pode ser, eu nasci, inclusive, né, eu brinco muito com o Felipe, porque ele nasceu, já era a terceira geração de crentes, né, segundo a mesma denominação, e ele fala, né, eu nasci na graça, mas se nós pegarmos aí, nascer na graça é um termo que não faz sentido biblicamente, porque para você receber a graça, né, primeiro que você tem que reconhecer que você é um pecador, que você é um condenado, que a lei te condenaria e que você já estava destinado à morte, mas alguém pagou o preço da sua condenação e você recebeu essa graça. A condenação que era prevista para você, você não tem mais. No nosso caso, receber a graça é acreditar que Jesus Cristo, justamente como ele fala aqui, que ele foi feito carne, né? Que ele veio enviado de Deus, foi concebido pelo Espírito, mas foi feito, ele foi feito segundo, para ser filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, foi ele que foi oferecido no nosso lugar. O sacrifício dele, que era previsto para nós, foi feito por ele. Então nós recebemos a graça porque acreditamos que ele fez isso por nós. Então, cuidado ao dizer nasci na graça, que é um termo muito confundido. Pode ser, sim, eu diria, eu nasci num lar cristão. Isso sim, nasci num lar. Meus pais eram cristãos quando eu nasci, mas eu nasci na graça, biblicamente falando, eu acho que é um termo até controverso. E antibíblico. Até porque, abram a Bíblia de vocês aí em Efésios, capítulo 2. Ah, sim, eu amo essa passagem, meu Anderson. Então abre você e fala, vamos lá. Ai, Efésios, capítulo 2, já verso vi. 8. Eu vou ler o 2 e Vocês o que estão com a 9. Bíblia aí, abram aí. Vou ler o É 2 e o importante essa 9, ó. coisa até para a gente desmistificar algumas coisas. Nós precisamos desmistificar algumas coisas. Coisas que a Sim. gente fala e não está na Bíblia. Coisa que a gente fala porque alguém falou, né? Mas vamos agora, vamos aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Tá, eu Vamos até lá. coloquei um story hoje, irmão Anderson, para quem quiser ler o capítulo todo, né? Que sei que aí o pessoal vai ler, o pessoal que é motivado. Alguém falando justamente como é que eu faço para ser salvo. E aí eu expliquei sobre isso. Mas vamos lá, no 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Meu Deus. Deus. E eu vou continuar o 9, que eu acho que só faz sentido Vai lá. o 8 ser o 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus, é forte. É forte. Anderson, comenta aí, por favor. Olha que coisa linda, né? Tem gente que fala assim, eu nasci na graça, e acha que graça é denominação, né? E aqui está muito claro que graça é dom. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Então a salvação, ela vem de uma única obra, que é a obra da morte do Senhor Jesus na cruz por nós, que é um favor imerecido, como a Alane acabou de dizer. Então essa graça, esse favor que foi concedido a nós, eu uso sempre o exemplo de Barrabás, né? Lembra de Barrabás? Que toda vez que a gente vê filme evangélico assim com Barrabás, a morte de Jesus, Barrabás é o cara mais feio do planeta, né? Eles pintam o Barrabás parecendo um capeta, né? E olha que coisa interessante, né? Esse Barrabás é você que está vendo a live, viu? Esse Barrabás sou eu. Barrabás significa bar, filho, abá, pai, né? Aba significa pai e bar, filho. Então, Barrabá, filho do pai. Ó que interessante, né? Presta atenção nisso que é top. Imagina, dá para ouvir essa batida? Vocês estão ouvindo? Conseguem ouvir? Essa batida foi a que o soldado romano bateu de madrugada na cela de Barrabás. E disse assim para Barrabás, olha Barrabás, é o seguinte, cara, pode sair daí que você está livre. Ele falou, eu livre? Não. Eu vou morrer amanhã, minha cruz vai ser a do meio, e do meu lado vai ter 2 companheiros meus que praticaram crimes aqui em Jerusalém, Israel.
e eu vou estar na cruz do meio amanhã, que eu já sei a minha sentença, e a minha sentença é morte. E o soldado diz para ele assim, não, cara, pode sair, pode ficar tranquilo que foi trocado. Uma pessoa justa, sem nenhum pecado, vai morrer no teu lugar. E você está livre agora, aproveita a sua vida. Então, graça é justamente isso. A gente ia ser condenado, mas o Senhor Jesus veio e tomou o nosso lugar. Então, esse é o favor imerecido. Eu sinto Deus para falar isso para você, você que está vendo a live hoje, porque se você está depressivo, se você está angustiado, se você está angustiada, se você está triste, se você acha que Deus não vai cumprir os planos dele na sua vida, se você acha que as coisas não vão terminar do jeito que você queria, lembra, você recebeu a graça do Filho de Deus, um favor imerecido. E esse favor imerecido tirou a condenação que estava sobre você. Você viu o exemplo da Lani aí? Que um presidente, alguém, uma autoridade máxima de um país, ele pode conceder a graça, quer dizer, um perdão para alguém. E essa foi a graça que o Senhor Jesus, no reino dele, do Evangelho, né, que é as boas novas, lembra que Paulo vem falando que ele trouxe as boas novas, quer dizer, o reino dele chegou até nós, e agora, porque o reino dele chegou até nós, a gente tinha uma condenação nos nossos lombos, e ele fala, eu estou tirando a condenação de vocês, e agora vocês vão viver debaixo da graça, ou seja, debaixo do favor imerecido. E ele diz, isso não vem das obras, quer dizer, você não adianta você fazer obras para você alcançar esse tipo de coisa. Isso é um favor, é Deus que quis fazer, para cumprir o que está escrito em 3,16 de João, que Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o teu Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Olha que coisa linda, né? Então, a partir do momento que eu creio, por isso que diz assim, né? A Lani leu muito bem, por meio da fé. Então, uma vez que eu tenho fé no Senhor Jesus, a graça, ela se estabelece sobre a minha vida. Ah, irmão Anderson, mas a questão das obras? Obras é galardão, nós não vamos entrar nisso aqui agora, são coroas que a gente recebe, são galardões que a gente recebe pelas obras, e isso é consequência da salvação. Então, graça traz salvação, e se você faz obra, você ganha galardão, que são coroas, coroa da vida, coroa da alegria. Mas mesmo assim você não vai ficar coroa, porque está escrito que o Senhor Jesus vai se sentar no trono e todo mundo que tiver a coroa vai tirar diante dele e vai dizer só ele é digno de toda honra, todo louvor, toda glória e só ele é digno de reinar. Então, mesmo ganhando a coroa da vida, a coroa da alegria, você vai tirar diante do Cordeiro, dizendo, se eu tenho essa coroa, é por causa dele. Foi ele que me deu, é por causa da morte dele. Muito bom. Sim, Bom? sim. Ficou bom assim, Elaine? Ficou. E eu posso só comentar adicionar uma parte, né? Porque às vezes a gente, eu vou usar de novo o caso do Felipe, né? Às vezes ele fala assim, Felipe é o esposo da Lani, tá? isso, gente, o Felipe é meu esposo, eu posso falar com ele, porque como nós dois somos uma só carne, então eu posso, né, falar dele. É. Eu posso usar ele de exemplo, né? Não é que eu tô falando mal, mas eu uso ele de exemplo. E o Felipe, ele fala, né, muito essa questão até que fica muito na nossa confusão, na nossa cabeça, né? Porque quando nasce na graça, e a gente já tem a tendência e faz o caminho, né? Desde pequenininho, não sai da igreja, e vai, e segue o caminho, vamos dizer, natural, a pessoa, às vezes, tem a impressão, a falsa impressão, que não são pecadores. Uau! E isso é muito grave. Essa questão de achar que não é pecador, né? E eu falo, se a gente não reconhecer que somos pecadores, e isso vem desde o princípio, né? Nós somos pecadores, fomos concebidos no pecado, nascemos no pecado. Se a gente não conhece isso, não entende isso, fica muito difícil a gente aceitar o evangelho. Porque como é que você vai reconhecer que você precisa de alguém para pagar, que foi sacrificado no seu lugar, se você não recebeu, se você não tem essa consciência do que somos pecadores? E eu acho, uma vez eu escutei um autor, e ele fala assim, quando Deus criou, né, a gente que viu, né, quando Deus criou o céu, as estrelas, os planetas, tudo que existe, todos os animais, todos cumpriram a sua função. Nenhuma da criação, nada que foi criado, né? Hoje já está de noite aqui para mim, daqui a pouco o sol vai levantar e o sol ele não vai se revoltar contra o Criador, ele não vai fazer nada daquilo que ele não foi programado pelo Criador. Tudo que existe, os animais, eles vão fazer a função deles segundo aquilo para a função, a vocação que eles foram criados. Mas o ser humano foi a única
da criação, né? A única coisa criada por Deus que se revoltou e foi contra aquilo que ele foi criado. E, então eu acho que a gente precisa ter consciência disso para dizer que, embora você possa ter tido ótimas obras desde a fundação, da fundação não, desde a queda, a gente traz sobre isso o ser humano enquanto pecadores e que se revoltou contra o Criador. Senão as pessoas ficam achando que, não, eu fiz tudo certinho, eu segui os rituais, eu segui as passagens que precisava, e eu nunca, né, tem uns que falam assim, eu nunca conheci o mundo, eu nunca tirei o pé de dentro né, de dentro da graça. Então, como é que, se você nunca tirou o pé de dentro da graça, então como é que você vai aceitar a graça? Como é que você vai aceitar Cristo? Fica muito, Uau! é muito perigoso, inclusive, eu acho, a gente falar desse jeito. E para ele, quando a gente começou a conversar sobre isso, justamente na educação das crianças, a gente ter que cuidar do coraçãozinho deles, né, para que eles possam entender o que é pecado e que eles são pecadores e que quando eles brigam um com o outro dentro de casa e quando eles têm a ira em relação a um outro, eles já estão pecando. Então, é só queria adicionar essa parte dessa importância da gente entender que nós somos pecadores e que nós não seríamos nunca capazes de nos salvar nós mesmos. Top. E aí no verso 6, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Quer dizer, ele diz, eu sou, e agora vocês estão também sendo chamados, né? Ele fala que ele é chamado, né? No verso 1, e agora ele fala a mesma coisa para os irmãos lá de Roma. Ele diz, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, quer dizer, separados. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que top isso, né? Então, Paulo é chamado para ser apóstolo, eles são chamados para ser de Cristo, e uma vez chamados para ser de Cristo, são chamados também para ser santos ou separados, quer dizer, pessoas diferentes, pessoas que têm uma vida diferente, de acordo com o Evangelho, que é as boas novas, e de acordo com a graça, que é o dom de Deus através da fé. Vamos seguir? A gente tem quantos minutos? Temos 15 minutos. Eu acho que dá para a gente ir até o verso 15. Vamos lá, Alane? Vamos. Vamos lá. A introdução tomou um pouco de tempo, mas domingo que vem a gente discorre com mais tranquilidade, né? Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Então, ele agradece também por Jesus Cristo, né? Porque através de Cristo ele conheceu Deus. Acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ele está falando dos romanos, gente, da igreja que está em Roma, que tem pouco suporte, que pouca gente vai lá dar instrução, só que a fé deles é tão grande que é conhecida em todo mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ou seja, Paulo faz várias orações. Olha que lindo, né, gente? Ele não conhece a maioria dos irmãos que estão em Roma, mas ele não deixa de orar por esses irmãos, né? Quanta gente tem orado por você e você nem conhece. Tem muita gente que às vezes viu você uma vez só, mas lembra de você numa oração, ora, clama pela tua vida, pede pela tua vida. E se a gente está de pé, é graças a muitas orações. Quer falar alguma coisa? Sim, e inclusive esse nosso papel, né, de orar, o orar vai trazer essa fé também, vai alimentar essa fé, né? Quando a gente ora, a gente está confiando no que Deus vai preparar. Então, o papel da oração, eu acho que é assim fundamental e é tão difícil para muitos, né? Que é passar um tempo com Deus, dedicar o tempo com Deus. Eu gosto de dizer, lembrar assim, né, quando está escrito lá no mandamento, né, não roubarás, muitas das vezes a gente rouba o nosso tempo com Deus, dedicando a outras coisas. E a gente rouba o tempo que nós deveríamos dedicar, passar tempo com Ele. Né? No Éden ele vinha passar tempo com o homem. Hoje a gente busca passar tempo com ele, mas a gente não quer passar. A gente acha difícil, a gente acha cansativo, a gente acha que não dá. Ah, não, eu não sei, né? Muitos falam isso, eu não sei orar. Eu não sei orar. Mas se a gente não souber orar, se a gente não se dedicar na oração,
eu acho que a gente não está praticando a nossa fé. A gente não Uau. está confirmando a nossa fé. O ato de orar é um ato de confirmar a fé. Então, é, só em relação às orações, sentir de passar de lembrar dessa parte, né? De não roubar o nosso tempo de Deus para outras coisas. Maravilha. E Paulo ele se dedica muito na oração pelas igrejas e ele menciona aqui, ele diz assim, ó, eu oro incessantemente por vocês. O tempo todo eu estou orando por vocês. Verso 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Quer dizer, pode ser que alguma coisa que vocês ainda não viram, eu gostaria de comunicar, será compartilhar com vocês as minhas experiências como cristão, já que vocês estão tão longe da gente aqui, né? Tão longe aqui do miolo que foi plantado o evangelho, vocês estão lá do outro lado, mas eu gostaria muito de passar aí com vocês e estou orando para que Deus possa preparar para que vocês possam ficar confortados, quer dizer, todas as obras que Paulo viu, né? Ele com certeza queria contar para eles. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Ou seja, vai ser uma troca de experiências, né? Eu conto os testemunhos que aconteceu na minha vida, vocês contam o que aconteceu na vida de vocês e ambos nós vamos ser edificados. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto de grego como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Devedor no sentido, né? Eu conheço o evangelho, tive uma experiência com o próprio Jesus e eu gostaria de compartilhar. Então, eu sou um devedor. Olha só, eu sou um devedor de não ter falado isso para vocês ainda. Eu sou um devedor de não transmitir as minhas experiências. Olha você que está aí assistindo essa live hoje, né? Eu digo sempre que o lugar mais rico do planeta é o cemitério, Alane. Sabe por quê? Ela tem pinturas que nunca foram pintadas, livros que nunca foram escritos, poemas que nunca foram redigidos, abraços que nunca foram dados. Pessoas que partiram e partiram sem deixar essas coisas. Não deram o último abraço, não escreveram um livro, não construíram alguma coisa e levaram isso para a sepultura. Provavelmente a cura da AIDS está em algum cemitério. Alguém levou a cura da AIDS junto com ele, não teve coragem, por medo, por algum motivo não quis passar isso para frente. Ou um conselho, enfim. Coisa linda foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele diz o seguinte, quando ele desce o Getsemane, ele diz assim, ó, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, mas nada tenho em mim. Ou seja, tudo que era para eu deixar para vocês, eu deixei. Eu estou vazio, então ele chegou atrasado, né? Seria muito bom que você que está assistindo essa live, eu, né, todos que estamos aqui, quando você partir, você poder dizer isso também. Olha, eu não devo mais nada. Tudo que eu vim aqui trazer para a Terra, eu deixei. Quer seja conselho, quer seja alguma coisa escrita, quer seja um poema, quer seja um abraço, quer seja um beijo. Enfim, tudo que você tem que deixar aqui, deixe. Deixe, quer seja uma pregação, quer seja uma visita, quer seja uma oração, deixe, para que no último dia você possa partir vazio de tudo aquilo que você trouxe. E essa é a ideia que Paulo está tentando trazer aqui. E ele diz que ele é devedor para bárbaros, para sábios, para todo mundo. Que, olha que interessante, né? Bárbaro precisa do evangelho, sábio precisa do evangelho, ignorante precisa do evangelho. Então, tem gente que se considera tão sábio, mas precisa do evangelho. Olha que coisa, né? E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. Olha só, a vós que estáis em Roma. Aí a pergunta, né? Olha que coisa interessante. Os irmãos de Roma já não conheciam o evangelho? Não conheciam as boas novas? Por que Paulo está dizendo? E assim, quanto está em mim, quer dizer, está dentro de mim isso, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Mas eles já conheciam as boas novas. Que evangelho é esse? É o evangelho de Paulo, as boas novas de Paulo, as experiências de Paulo. Cada um tem o seu próprio evangelho. Cada um tem as suas próprias boas novas. Como que o evangelho chegou na sua vida, Lani? Como o evangelho chegou na minha? Como o evangelho chegou na vida do Felipe? Como o evangelho chegou na tua vida aí, você que está vendo essa live? Como o evangelho chegou? Como a transformação da sua vida aconteceu? Então você tem o seu próprio evangelho também, né? Fale para as pessoas como essa transformação aconteceu. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero falar um pouco desse evangelho, do meu evangelho, do que Deus fez comigo.
que são as boas novas que chegaram na minha vida. Discorre um pouco, Alane, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Justamente essa questão do evangelho, né, que é como que Deus chama, como é que a irmã falou assim, como que o evangelho chegou na sua vida, né? Quando o evangelho chega em algum lugar, né, por exemplo, quando no Brasil, né, não tinha o português, quando o Portugal chegou, né, invadiu, né, colonizou, invadiu não, vamos dizer, colonizou. Quando ele colonizou, então ali foi considerado território português, então ele instituiu o costume, ele instituiu o modo de comer, ele influenciou a culinária, ele influenciou a língua, ele influenciou muitas coisas. Então existe essa transformação. E eu acho que isso é uma coisa que, para mim, no meu caso, eu não tenho vergonha alguma de dizer que não foi no meu batismo que eu entendi o evangelho, que foi a minha transformação. Uau! Eu sei que é pesado, pode chocar muitas pessoas. Não, não vai chocar, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma experiência diferente. Eu conversei com o irmão esses dias, ele falou assim, Anderson, faz 30 anos que eu sou batizado e eu me arrependi há 5. Eu tenho uma proporção um pouco parecida aí. Eu tenho 16 anos de batizada e... Não, 16. Eu me batizei com 16. Eu tenho 21 anos de batizada e eu posso dizer que a minha conversão, ela não data nem de 3 anos. Eu não tenho vergonha Uau! alguma de dizer isso. Porque eu entendi o que era evangelho, eu achava que eu era assim, que eu mereceria o céu porque eu fui batizada e eu continuei a fazer boas obras. Só que eu achava que era eu, né? Eu batizei, eu aceitei, então ele bateu, eu aceitei e eu continuei fazendo boas obras. Porque Então aí tá você não tudo, na pode. sua cabeça estava tudo certo. Tava tudo certo, porque afinal de contas eu não pequei desde então, eu não errei mais desde então, eu não fiz nada, eu não cometi mais pecado algum, então eu achava que era eu. Era eu. Até que, até Até, que, até que caíram as escamas sobre os meus olhos e eu entendi que sem Cristo eu não conseguiria nada. Se não fosse por Cristo, eu não conseguiria nada. Eu não ia me salvar nunca, sozinha. E que tinha que ser coberta por Ele, pela imagem dele, porque Ele fez por mim que eu conseguiria ter acesso, né? Ter perdão, ter realmente a minha condenação foi levada na cruz. Foi quando eu entendi isso. E eu entendi mais ainda que as minhas obras, elas só confirmariam a minha conversão. E não as minhas uau! obras seriam o meu acesso ao céu. Nunca, não seria nunca possível. Por mais que eu tentasse, porque não ia dar, não ia dar. Eu ia errar, eu ia cair, eu ia tropeçar, não ia dar certo. Mas quando eu acreditei que Cristo levou sobre ele, no sacrifício que ele ofereceu, como sendo o Cordeiro perfeito, que ele levou todos os meus pecados, todos que eu ia cometer, eu nem existia ainda, ele levou sobre si. E hoje, quando eu entendi isso, que Cristo foi o meu Salvador, a minha vida converteu, no sentido de mudou de direção, mudou o modo de dizer. Se eu ia para um lugar, eu mudei, não era mais para aquele lugar que eu tinha que ir, eu tinha que olhar para Cristo, eu não podia olhar para mim. Eu ficava muito em mim, achando que era eu. Eu acho que não vou citar a frase, mas a gente até fala, né? Se eu manter firme e fiel, gente, nós não vai dar, não vai dar. Então, para mim, Isso só confirma, né? Isso só confirma Efésios, capítulo 2:8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, gente. Só tem uma obra que faz isso, que é a morte do Senhor Jesus na cruz. E veio até uma pergunta interessante aqui, qual a diferença de salvação e galardão? Então, a salvação vem através da graça, que é o favor imerecido, que veio através da morte do Senhor Jesus na cruz, que foi a troca, né? A gente merecia condenação, e ele justo tomou o nosso lugar. Então, agora a gente está livre. Então, isso é salvação. E galardão? Galardão é através das obras. Então, gente, galardão só vem depois que você compreendeu a graça e a salvação entrou na tua vida. Então, não é porque você foi criado dentro do banco embaixo do banco da igreja, tomando uma madeira lá, mamãe dando uma madeira embaixo do banco da igreja, se congregou todas as reuniões de jovens, você vai na sua igreja, você gosta dos cultos, para você que não é da congregação, não vai na assembleia, você obedece o pastor. Só que se você não se converteu, se você não se arrependeu dos seus pecados, você vai para o inferno, não tem outro jeito. Se você não entender que Jesus é o salvador da tua alma, né? Por isso está escrito lá em Lucas capítulo 15, que há alegria no céu por um pecador que se batiza? Não, por um pecador que se arrepende.
arrepende. E o arrependimento pode vir, você pode batizar com 12, o arrependimento pode vir com 60. Né? Então, o arrependimento é o que traz o direito de salvação. Alane, faltam 4 minutos. 4 minutos. Vamos fazer as nossas considerações aí finais. Essa live vai ficar salva. Domingo que vem a gente retoma no verso 16. A gente vai fazer uma breve síntese, né? E a gente vai andar agora com força na carta de Paulo aos Romanos. Espero que vocês tenham gostado, todos que participaram da live. Essa live vai ficar salva, tá bom? E a gente retoma no domingo no verso 16. Para você que não gosta muito de Bíblia, faz um esforcinho, leia do capítulo, verso 16 até o verso 32, porque é o que a gente vai falar domingo que vem, tá bom? Então, dá uma forcinha para nós aí, dá uma lida aí, lê você na sua casa aí, para domingo que vem você já tá apto. E medita em tudo que foi falado aqui, tá bom? O que é evangelho, o que é graça, o que é salvação, o que é galardão. E se você ficar com dúvida, volta e dá uma olhadinha na live que vai ficar salvo, tá bom? Essas são minhas considerações, faça as suas, Alane. Não, só quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que eu nunca falei isso publicamente para ninguém. Eu acho que é até um pouco ousado, mas eu acho que é necessário, né? Se ninguém falar, a gente nunca vai saber. E pode ser que tem muitas pessoas aí na live que vão se identificar com isso, de ter confundido o batismo com arrependimento, com conversão de caminho, com mudança de caminho, mudança de foco, né? Eu costumo falar para as crianças que pecado a gente errou o alvo, né? Quando a gente peca, a gente erra o alvo. Em vez de a gente fazer o que é bom, o que é certo, a gente errou. E às vezes eu estava focada em mim. Então queria desejar assim, que do mesmo jeito que eu pude olhar para aquilo que eu tinha feito e olhar para Cristo, e no dia que eu entendi que era só Cristo e por Ele, a minha vida mudou, né? 360 graus, não, 360 não, né? Mudou completamente. 360 eu voltei para o mesmo lugar. Então, eu mudei 180 graus, eu mudei 180. É que eu queria fazer já a porção dobrada. Porção dobrada. Não, quando a gente muda realmente, a gente converte a direção aí e olha para o bom alvo, para o bom foco, para Cristo. Acho que aí começa assim a nossa realmente adaptar ao Evangelho, as boas novas que chegaram no céu. Agradeço muito realmente pela oportunidade e por esse momento compartilhado com vocês. Desejo a todos uma boa semana e com a ajuda de Deus, se Deus quiser, a gente vai estar a semana que vem juntos. Ótimo. Deus abençoe a Alane. Deus abençoe todos que participaram. Eu vou ver se eu consigo mandar um abraço para todo mundo, tá? Porque tem, Piedade aqui em São Paulo, Taquaritinga, Recife, Diadema, Paulínia, Ribeirão Vermelho, Campina da Lagoa, que tá sempre com a gente, Sorocaba, Botelho, Cascavel, Osasco, Suzano, Araraquara, Linhares, Piracicaba, Santa Bárbara, Franco da Rocha, Curitiba, Guarulhos, Caçapava, Alumínio, Campinas, Teresina, Luanda, Porto Feliz, Guarulhos, Acrelândia, Itapetininga, Sumaré, Juazeiro, lá no Ceará, Hortolândia, Maringá, Batatais, Palotina, Promissão, Araras, Vera, lá no Mato Grosso, e Camaçari. Tem mais algumas cidades aqui. Tem alguém que Paris, mandou de Itapetininga para mim especial, hein? Tem de Paris? Tem alguém que mandou uma mensagem para mim no privado em Itapetininga. Eu sei que foi lido aí, mas eu quero mandar um beijão especial. Eu esqueci o nome, me perdoem, amiguinhas sábias do meu coração. Gente, Deus abençoe a todos que participaram da nossa live. Foi um prazer enorme estar com vocês. Domingo que vem a gente está aqui de novo para a gente continuar a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Espero que vocês tenham gostado. Ela vai ficar salva aí. Uma ótima semana para vocês, viu? Ô, Alane, fala aí, solta uma bênção para a gente aí em francês. Meu Deus, uma bênção. Qualquer uma. Bênção. Eu já orei o Pai Nosso, não vou orar mais o Pai Nosso, não. Eu vou falar em francês, então. Curtinha que o tempo tá acabando. Ok. Que Dieu vous bénisse, vous donne une belle semaine, que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la prospérité de Dieu, et qu'on reste toujours dans la bonne cible, Jésus-Christ. Amém. Deus que abençoe grandemente. Amém. Boa semana, Alane. Boa semana também. Deus que abençoe a todos, viu? Amém. Fiquem com Deus.